Eu já vi, eu acho que um vídeo que tem dívida que dá pra meio que morrer na conversa e tem dívida que não dá, você tem que pagar. Quais são essas dívidas para ver se realmente se... A regra do que pode sobrar para o arrematante é o que a gente chama de dívida própria-terrena, a dívida própria do imóvel, a dívida que existe porque o imóvel existe. Exemplo clássico disso, condomínio IPTU. Então, alguém tem que pagar condomínio mensalmente porque existe um imóvel dentro de um condomínio. Se a gente tira o imóvel do condomínio, morreu essa dívida, né? Não existe mais. Mesma coisa para o IPTU. As dívidas pessoais do devedor, elas não sobram para o arrematante. Então, o devedor, ele tem lá 300 processos por dívida trabalhista. Essas dívidas trabalhistas não sobram para o arrematante. Ele deve pensão alimentícia. O arrematante não paga nada disso. Né? Ele atropelou uma pessoa e tem que pagar a indenização para ela. Também nada. Então, a nossa preocupação é em relação às dívidas do imóvel. Né? Porque essas sim podem sobrar para o arrematante, como condomínio e IPTU. Mas existe alguma... que vamos supor, esse imóvel aí, que 350 mil... tá com, sei lá, 100 pau de condomínio. Existe algum acordo que dá pra fazer com o condomínio? Ou você já vai entrar com uma dívida de 100 mil reais? Primeiro é entender qual é a responsabilidade no edital por essa dívida. Porque o edital pode falar que a dívida vai ser quitada com o valor da arrematação. E aí o arrematante pagou a arrematação. Já tá ali. Já tá não incluso, sobra nada. Incluso. Exato. Ou a dívida, ela tá por fora da arrematação. É tipo então arrematação ela vai sobrar mais custos. Exato. E aí ela vai sobrar de fato para o arrematante. Então o que é sempre importante antes do leilão? Olhar esse ponto no edital. Né? O que o edital tá falando da responsabilidade da dívida? Vai ser quitado com o valor da arrematação? Ótimo, não preciso me preocupar com isso. Vai sobrar para o arrematante? Vou lá na minha conta da viabilidade financeira e coloco esse custo da dívida. Porque não necessariamente ter uma dívida é algo ruim. Sim. Né? Às vezes o desconto no leilão tá tão bom que ainda que você assuma eventual dívida, o desconto continua bom e você continua lucrando com a operação. Mas o importante é ter a clareza da dívida para não levar um susto depois. Já pensou, você arremata... Nossa, negócio da China. Aí você descobre 40 mil de IPTU e 80 mil de condomínio. Você fala, nossa, fudeu. Então, a parte boa do leilão dá para fazer do começo ao fim sem ter nenhuma surpresa. Né? Inclusive, não é para que você tenha surpresa. Não, eu pensei que era um pouco, entre aspas, algumas coisas eram na sorte. Não é um tiro no escuro. Não é um tiro no escuro? Não é. Você sabe exatamente tudo antes do leilão. Só que você precisa ali levantar algumas informações, né? Então, seu edital, por exemplo, ele passa a dívida de condomínio para o arrematante. O que o arrematante tem que fazer? Levantar essa dívida. Então, ele vai até uma administradora do condomínio ou falar com o advogado responsável por aquele condomínio e pergunta qual é o valor atualizado dessa dívida. Vão te responder. Você vai lá na sua conta, joga essa dívida e aí define o lance máximo que você pode oferecer naquele leilão de acordo com o lucro líquido mínimo que você espera. Né? Inclusive, essa é a parte da viabilidade financeira que eu tinha comentado. Sempre que a gente entra no leilão, a gente vai contar todos os custos que a gente vai ter da arrematação até a venda. Inclusive, se for sobrar naquele leilão alguma dívida para o arrematante, você já coloca nessa conta. Né? E você precisa fazer uma conta viável e uma conta completa. Eu, por exemplo, só compro imóvel em leilão para vender. Então, eu quero sempre girar o mais rápido possível. Né? Então, se eu vendo em 2 meses depois de arrematar, maravilhoso. Só que eu não posso achar que essa vai ser a regra de todos os imóveis, que eu vou arrematar e vender em 2, 3 meses. Essa não é a regra do mercado imobiliário normal, muito menos leilão, que às vezes a gente tem que desocupar o imóvel e tudo mais. Fora que, dependendo de como você vai vender ainda, se a pessoa for fazer um financiamento e tudo mais, só a parte burocrática do banco vai dar uns 3 meses. Aí, exato. Então, o que eu conto, por exemplo? Eu costumo botar lá um prazo de 12 meses da arrematação até a venda. Porque dentro desse prazo, eu conto inclusive para o imóvel dentro de um condomínio, o que eu vou ter que pagar de IPTU e condomínio enquanto o imóvel for meu. Porque se eu deixo de pagar enquanto ele é meu, o condomínio me processa para levar o imóvel a leilão. Né? Então, você tem que ter todo o cenário desenhado. O segredo está na combinação entre gestão eficiente, cultura inovadora e conexões certas. Essas 3 coisinhas aqui. No dia 12 de março, das 18 horas às 21 horas, você vai entender como aplicar tudo isso daqui no Impulso iFood Benefícios. Ele vai ser um evento presencial e vai ser transmitido online para quem quiser transformar a empresa e alcançar um próximo nível ou muito mais escala nos negócios. Então, durante toda a transmissão, você vai se conectar comigo e com outros grandes nomes do mercado. E durante essas conversas, a gente vai trocar ideias e você vai absorver conceitos que você mesmo pode aplicar no seu negócio. A inscrição ela é gratuita, só que as vagas são limitadas. Então, acessa o QR Code aqui na tela ou clica aqui no link da descrição para você poder fazer sua inscrição e participar do evento. Não esquece, hein?